Até a própria Glória fala, né, no documentário, você tá falando que você tem uma amizade com ela. E eu gostaria muito que as pessoas assistissem esse documentário, porque tem um lance, além da capacidade profissional, que ela é muito boa, o que ela fez, e o Eri sabe disso pela amizade, ela fez um jornalismo investigativo. Nem a polícia... Investigou por conta própria. Cara, tem uma parte do documentário que tem um cara que trabalha no posto que é gago. E ela foi atrás de comunidades, o frentista. Ela achou o cara, né? Sim. Isso é uma coisa assim, tipo, a garra que ela teve para desvendar esse crime e não deixar na culpa, né? Porque acho que o Eri pode complementar em relação a isso. Queriam colocar muito a culpa na Daniela Pérez. Sim. Mas a culpa de quê? Como se ela tivesse se envolvida com ele, que ela traiu. Posso falar? Só pra completar. Criar uma narrativa que não existia. Não, na época queriam fazer isso. Eu sei, mas é porque... A morte não justifica. Não, mas é porque assim, ela fazia... que ele era... O personagem dele também era apaixonado por ela. Par romântico. A personagem. Assim como o do Fábio Assunção. Verdade. E assim como o meu. O seu também, Aí misturaram, a imprensa também foi muito culpada em relação a isso, porque ficou estampando foto deles em revista. Isso foi uma tremenda sacanagem. Foi. Então, assim, o fato é que, esquece, quando o cara fala, o diretor fala, ok, valeu, acabou a cena. Claro. Não tem essa parada, o personagem, não existe isso. O que existe foi um monstro covarde, otário, que assassinou uma menina. Com um futuro lindo, uma pessoa maravilhosa. Então, esse covarde... Esse cara, por exemplo, hoje, é um cara que dificilmente ele vai andar na rua sem olhar para os lados. Porque hoje a gente pôde resgatar a covardia que esse cara cometeu há anos atrás, 30 anos atrás, e ele está incomodado. Esse pedido de desculpa de quê? Não existe. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque o brasileiro ele tem uma repulsa pelo criminoso, pelo homicida. Inclusive, ele fez faculdade de Direito. E o pessoal que eu conheço da faculdade fala pra mim que deixavam tesoura na mesa dele e ninguém sentava em volta na mesa dele. Existe um nojo social da pessoa que comete o crime. Então, eu acho que vocês devem defender uma pena muito maior. Acho que aqui no Brasil é quase unânime que as pessoas enxergam que as penas são muito brandas para crime de homicídio. A gente não, tá falando... as penas não são brandas, é até 30 anos. É que a gente acredita... Em primeiro lugar, não dá para fazer lei com base nos crimes mais brutais. Sim. A criminalidade geral não é esta, tá? O número de homicídios dentro da criminalidade não é o carro-chefe da estatística, primeiro. Segundo, você não pode fazer lei, legislar em cima da comoção que os casos mais brutais, populares aparecem. Porque, em geral, tanto é que tem homicídio, daí tem homicídio e daí tem homicídio. Tem várias categorias. Tem homicídio que é... Hoje é até mais, é 40 anos. Não, então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós no Brasil acreditamos que uma pessoa pode tropeçar no próprio pé, pode cometer um crime, desde pequeno até enorme, e pode isso ser trabalhado pelo Estado juntamente com a pessoa. Obviamente, não estamos falando dos mais cruéis assassinos do Brasil, estamos falando... E a pessoa pode... Não adianta você trancá-la há 30 anos e aí você jogá-la na rua. A gente não tem perpétua. Mas esse é meu ponto. Vocês não acham que ele deveria estar trancafiado até hoje? Então, eu acho que existe uma diferença entre a justiça humana e a de Deus. Então, você quer a perpétua no Brasil. Eu não quero a perpétua no Brasil. Mas não é nem perpétua. Eu tô falando até hoje é perpétua. Eu tô falando de até hoje, dá quantos anos, mais ou menos, do homicídio? Tudo bem, mas eu gosto da lei, cara. A lei lá não era assim. Então, a gente tem que seguir a lei. Porque se a gente abrir exceção só com o coração, esse cara eu não gosto. Esse eu não quero a lei pra ele. Exato. Ah, bom, esse é meu parente. Esse eu quero a lei. Nós vamos ter... Lá, o que a Glória fez, isso sim... que eu acho super legítimo. Colher a assinatura, né? Colher e mudar a lei. Então, você quer pena maior? É esse o meu ponto. Vai lá, lutar. Mas eu acho legítimo lutar pelo que você quer. Sim. Beleza. Agora, a gente acredita numa progressão de regime, que é uma coisa bem mais complicada, nem cabe aqui, é técnico. Mas que a pessoa vai ganhar, mesmo quando a pessoa pega o máximo de pena. Tem assassinos que eu conheço que pegaram 300 anos. Vão cumprir no máximo 30, no máximo 40. Mas vai ter uma progressão de saída para poder ser adaptado de novo. Não dá para falar agora o Guilherme de Pádua, o que ele merecia
o que a gente deseja é diferente do que a lei permitia da gente fazer. Ilana, você como acompanha todos esses casos, você acha que, assim como o Marco falou a respeito da época dele na faculdade, você acha que a pena dele continua aqui fora, mesmo ele tendo para a justiça tá quitado, não só ele como os outros criminosos que você acompanha, você acha que ele continua pagando com essa questão? Você tem algum relato sobre isso? Bom, de outros criminosos também, da turma querer ou bater, ou enfim... É que a insensibilidade dele não permite que ele sofra com isso. Então, para você parece castigo. Sim. Eu não acho que ele está se importando muito se alguém não sentava do lado dele, eu sentava do lado dele. Não. Eu acho que ele realmente, a vaidade dele, o momento dele, no palco dele, o discurso dele, como tudo é sobre ele, isso que está importando para ele. É que ele Até pelo negativo. Sim. Porque ele fica, a identidade dele hoje está construída em cima de um assassinato. Ele não está achando isso ruim, tá? Ele fez um livro, mas sabe que... Ele fez um livro. O que difere, assim, do livro? O que você acha? Uma fantasia. Criou uma história. Mais uma versão de... Ele também armou a segunda mulher dele, que também chamava Paula, com uma caneta que ela também escreveu um livro, outra arma. Então você vê uma repetição de padrão da própria personalidade. Muita ele arma doideira. as mulheres dele. Armou a Paula, matou a Daniela, armou a segunda Paula, que escreveu outro livro. E agora é impressionante assistir a terceira mulher dele com vídeos de purpurina no TikTok. Que inadequado. Você está falando de um assassinato brutal, né? Não, é bizarro. Como que ela põe purpurina nessa? E tem uma questão, eu acho que ele também, lá no documentário, ele queria ser famoso por ser famoso. Ele é famoso. Não, de fato, mas antes, quando ele era jovem, ele queria.